Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, como prometido, está aqui o vídeo sobre Um Conto de Duas Cidades, A Tale of Two Cities, do Charles Dickens. Foi o livro que eu escolhi para ler no Booktuber, agora deste ano, no de 2020, mas eu não consegui finalizar no final de outubro, mas terminei agora no comecinho de novembro. E gente, eu tenho tanta coisa para comentar com vocês sobre esse livro. Eu já adianto para vocês que assim, foi uma leitura para mim difícil, mas não porque o livro é ruim, pelo contrário, o livro é maravilhoso, excelente, mas foi uma leitura difícil porque é um livro que trata de temas muito áridos, temas muito pesados, mas ao mesmo tempo tem uma escrita tão bela, tão bonita, assim, tão emocionante, que você quer terminar de ler o livro para saber o que vai acontecer, você fica encantada com a escrita do Dickens e ao mesmo tempo ele te emociona. No capítulo final, principalmente no último parágrafo, que é assim um dos textos literários mais bonitos que eu já li assim na minha vida. Se não é o mais bonito, é um dos mais bonitos. O Dickens aqui nesse romance já é o terceiro romance dele que eu leio e é o mais diferente dele. Assim, primeiro porque é um romance histórico, se passa um pouco antes da Revolução Francesa e durante a Era do Terror, na Revolução Francesa também. É um livro que não tem o mesmo ritmo como o de David Copperfield ou do Grandes Esperanças. Há pouquíssimo humor nessa história. Então só em alguns momentos ali pontuais mesmo que o Dickens ele coloca ali um pouquinho de humor, até para quebrar o gelo. Mas é um livro do começo ao fim, muito sofrido e muito doloroso e violento. Então, se você só está acostumada com o Dickens do David Copperfield, ou o Dickens do Grandes Esperanças, ou até mesmo o Dickens do Conto de Natal, você vai se surpreender com esse outro lado dele. Então, eu comentei até com algumas pessoas lá no Instagram, é o trabalho mais literário do Dickens do que, propriamente dito, um romance de folhetim, É porque o livro foi publicado na sua revista All the Year Round, no ano de 1859, então foi publicado em forma de série, então a gente chama isso de romance de folhetim. Mas é um romance mais literário. E o que seria esse romance literário? É um romance onde o autor se preocupa muito mais com a forma do texto, com as palavras, com a formação dos parágrafos e toda a descrição do que propriamente dito com a história. Mas não vejam isso como algo ruim, como um demérito da história, muito pelo contrário. O texto do Dickens aqui está um primor assim de maravilhoso, No prefácio dessa edição da Penguin, o professor e historiador Richard Maxwell até comenta que o Dickens, enquanto escrevia o Conto de Duas Cidades, ele contava, como é que estava o processo de escrita para o seu amigo John Foster. Inclusive, John Foster foi seu primeiro biógrafo, E o Dickens sofreu muito para escrever esse livro, porque falava, nossa, tá cada vez mais complicado, eu não consigo, o texto não tá fluindo, tá difícil, mas todo o esforço do Dickens valeu muito a pena, porque nós temos esse livro aqui que é incrível, que é sofrido, dolorido, talvez não vai agradar todo mundo, porque é um tema pesado, é um tema árido, que a gente não está acostumado a ver sendo retratado dessa forma, ainda mais pelo Dickens, mas eu já recomendo para vocês fortemente. Dickens, para escrever o seu romance, usou ali de algumas fontes e inspirações, para poder compor aqui a parte histórica e também a parte de romance mesmo, de enredo do livro. Então, dois livros que foram muito importantes para que o A Tale of Two Cities pudesse nascer foi o livro do seu colega, que ele inclusive já trabalhou algumas vezes, o Wick Collins, que foi o livro The Frozen Deep, que fala muito sobre a questão do tema do sacrifício, que é um tema que vai aparecer aqui constantemente no livro. E também ele teve a ajuda de um outro amigo seu para poder compor a questão histórica da Revolução Francesa, que foi o livro The French Revolution, de Thomas Carlyle. Thomas Carlyle foi um escritor e historiador britânico, também contemporâneo de Dickens, e o Borges, no seu livro Curso de Literatura Inglesa, dedica aqui a aula 16 só sobre Carlyle. Então fica aqui a dica, eu recomendo muito vocês depois que lerem A Tale of Two Cities, e se vocês tiverem acesso a esse livro do Borges, que é fácil de encontrar, tá na Amazon. Ele tem outra capa, tá uma capa vermelha, essa aqui é uma edição antiga, mas o Borges
eles dedicam um capítulo inteiro falando sobre a Albert Carlyle, né, a importância dele para a literatura inglesa. Ele também escreveu romances, né, mas o seu livro mais famoso realmente é o The French Revolution, que foi a fonte histórica que o Dickens usou para compor o A Tale of Two Cities. Diferente dos outros trabalhos do Dickens, né, que a gente está mais acostumado, o A Tale of Two Cities é muito mais focado nos eventos políticos que vão acontecendo ali na França do que necessariamente focado nos personagens, né? Os personagens eles vão ali se envolvendo em toda a confusão, né? As intrigas que estão acontecendo ali na França, e ele não se concentra tanto neles, né? Ele vai ter muita descrição aqui de massacres, de conspirações, né? Principalmente com o casal Defarge, que é o casal aqui que praticamente são os vilões da história, né? São dois franceses que eles meio que lideram ali alguns acontecimentos importantes durante a história. Caso vocês não saibam, o A Tale of Two Cities não é o único romance histórico do Dickens. O Dickens tem um outro romance histórico também. Esse eu não desconheço uma tradução aqui no Brasil, chamado Barnaby Rudge, tá? E foi publicado um pouco antes do A Tale of Two Cities e vai retratar ali algumas revoltas que aconteceram em Londres. Falando um pouco sobre a Revolução Francesa, né, bem brevemente, de uma forma até um pouco bem resumida mesmo, porque foram tantos acontecimentos, tantas coisas que ocorreram nesse período que não... E também não é a intenção aqui dar uma aula de história nem nada, mas é bom entender um pouco sobre o que aconteceu na França, até para compreender aqui alguns acontecimentos que são apenas aludidos pelo Dickens. Ele não fala assim explicitamente, como por exemplo do massacre de setembro que ocorreu também, que é mencionado aqui no livro, mas ele apenas é citado de uma forma bem sutil, é só nas notas, né, que é explicado, etc, né, o que foram esses massacres de setembro, mas o Dickens ele não fala tão explicitamente, né, inclusive até mesmo algumas mortes de personagens históricos que aqui ocorrem, que o Dickens não menciona nomes, nem mesmo os nomes dos reis da época da França, ou mesmo dos reis ingleses, então ele apenas alude. Então, para o leitor vitoriano da época, né, para bom entendedor, meia palavra basta. Até porque, para os vitorianos, a Revolução Francesa foi algo assim muito recente para eles, né? Então a gente não para pensar assim que foi um espaço de tempo muito curto, né? Do início do fim da Revolução Francesa até o início da Era Vitoriana. Então, para os vitorianos ainda a coisa estava muito fresca na memória deles. A Revolução Francesa, ela deu-se início em 1789, foi ali até mais ou menos 1793. Deu-se início por conta da queda da Bastilha, né? E também por vários antecedentes que estavam acontecendo na França alguns anos antes, a questão de aumento de impostos, a questão da fome, e grupos políticos que não estavam mais se entendendo, que estavam muito descontentes com a nobreza principalmente, ainda mais por essa questão dos impostos, e também a população também estava muito descontente por conta da fome. Com a queda da Bastilha, desse início aí, todo o período revolucionário e também o período revolucionário que o Dickens retrata aqui, que é principalmente a Era do Terror, principalmente a questão da guilhotina. Na Inglaterra é bem interessante, né, como a Revolução Francesa foi vista, né? Então haviam dois grupos na Inglaterra que meio que um grupo que apoiava a Revolução, né, no início, principalmente nos primeiros anos, mas teve alguns grupos políticos na Inglaterra que não apoiavam, né, não viam com bons olhos. E os mais famosos, né, um dos maiores opositores da Revolução Francesa na Inglaterra foi o escritor Edmund Burke, né, que publicou um livro chamado Reflexões sobre a Revolução da França. Eu acho que assim, é bem famoso esse livro, já saiu em português no Brasil já faz alguns anos. Eu pretendo ler porque é bom você ver, né, qual que é a visão que as pessoas ali da época tiveram. Nós temos muitas vezes a visão um pouco romantizada, né, sobre a queda da Bastilha, sobre a guilhotina, sobre todo o período revolucionário na França. Então a gente, muitas vezes aqui no Brasil, nós temos apenas essa visão romantizada, que eu acho que é a mais conhecida por todos, principalmente se você já se formou na escola e estudou sobre esse período da França, então você talvez tenha visto só esse lado, um lado mais, né, lindo, maravilhoso, né, só que aqui no A Tale of Two Cities, o Dickens vai te apresentar
um lado que não é nada romantizado, nada bonito, nada assim, que coisa maravilhosa, vamos copiar também. Então os ingleses também ficaram nisso, né? Até mesmo os grupos que apoiavam a revolução nos primeiros anos começaram a ficar assim, depois que começou a acontecer tanta coisa aqui, os massacres, a guilhotina e tudo mais, até mesmo esses grupos começaram a meio que voltar atrás naquilo que disseram. Então é muito interessante também porque a Inglaterra não teve nenhuma revolta do tamanho que teve aqui na França, justamente porque os grupos políticos da época já ficaram assim preocupados com esse acontecimento, não abraçaram a ideia de uma revolução como aqui na França. Então, assim, pessoalmente falando, eu nunca vi a Revolução Francesa como algo lindo, maravilhoso, romantizado, como a gente muitas vezes está acostumado a ver. Desde a época da escola, quando chegou, né, a parte sobre a Revolução, eu achava aquilo um horror, um show de horrores, né, enquanto muitos professores meus às vezes ficavam falando que lindo, maravilhoso, liberdade, igualdade e fraternidade, sendo que aqui é liberdade, igualdade ou a morte, né, o Dickens brinca com essa frase aí de efeito. Eu não achava essa coisa maravilhosa, gente. Eu já ficava incomodada. Eu achava que o problema era eu. Mas eu tô vendo que eu não estava errada, né, de pensar dessa forma, né? Porque tem um lado aqui que não é essa coisa de romantizar, realmente não é comigo. Falando agora propriamente da história, então a Tale of Two Cities vai se concentrar em dois núcleos de personagens. O primeiro deles é o Dr. Manet, que no início da história ele estava preso. A gente só vai descobrir por que ele foi preso lá no final do livro, ali no momento crucial. Então já passar o livro inteiro se perguntando por que ele ficou mais de 10 anos preso na Bastilha. Então ele é solto e a sua filha o reencontra e o leva para a Inglaterra, né, para morar junto com ela. Então ele estava preso na França e ela o leva para lá. Lá eles começam a reconstruir a sua vida, né, e tem alguns personagens importantes que ali são amigos deles, que são Mr. Lorry, que é ali uma espécie de advogado, contador, algo do tipo. Tem também o Charles Darnay, que o Charles Darnay é um personagem que você fica ali com uma pulga atrás da orelha durante todo o livro, porque ele foi acusado de traição, depois ele foi solto. Ele também é um francês, né, que está vivendo na Inglaterra. Ele tem uma história interessante também, porque ele acaba rejeitando toda a sua ancestralidade aristocrática, né? Então ele deixa tudo na França e vai recomeçar a sua vida na Inglaterra, e ele acaba se tornando o pretendente da Lucy. Temos também a Miss Pross, que é uma espécie de dama de companhia da Lucy, que é uma personagem que eu gosto muito, muito dela, assim. Ela que é uma personagem que traz um pouco de humor pra história, ela com o Mr. Lorry. Até achei que ela e o Mr. Lorry iam acabar ficando juntos, mas infelizmente não ocorreu. E nós temos também um outro personagem que eu amei de paixão. Foi um personagem que no começo eu não dava nenhum crédito pra ele, eu achava ele totalmente assim, largado. Aquele personagem que, enfim, que não ia fazer lá muita coisa, mas foi um personagem que no final foi ele que me fez chorar, que é o Sidney Carton. O Sidney Carton também era apaixonado pela Lucy, só que ele é aquele tipo de cara que não tem muitas perspectivas na vida. Ele também é um advogado, né? Ele inclusive trabalhou no caso do Charles, né, quando ele foi acusado de traição, e ele, enfim, bebe bastante e leva uma vida totalmente desregrada, né? Só que ele odeia ser advogado e ele é extremamente apaixonado pela Lucy, muito mesmo. E tem esse triângulo amoroso ali, um triângulo amoroso meio sutil, mas o Sidney Carton foi aquele personagem que realmente ele me emocionou demais por algumas escolhas que ele faz aqui no final do livro, né, de uma pessoa que você não espera que fizesse tal escolha, que não fizesse um sacrifício tão grande por causa da mulher que ama. Mas isso foi assim para mim uma jogada de mestre do Dickens. Realmente foi uma escolha do autor que eu amei de paixão, por mais triste que tenha sido, por mais que tenha me feito chorar horrores no final, mas eu realmente adorei o final do Sidney Carton aqui nesse livro. Então, eu gostei muito dos personagens no geral, todos eles, né? Como eu falei pra vocês, eles não ganham assim tanto destaque o tempo todo, porque o destaque realmente são os acontecimentos políticos ali que vai ocorrendo, que vai ligando, né? Tanto Londres com Paris, né? Eu gostei muito da Lucy, né? A sua dedicação pelo seu pai, né? A forma como ela o traz de volta à vida, e esse conceito de trazer de volta à vida
é muito importante durante o livro porque é um eco de um trecho do Evangelho de São João, que também é muito citado aqui no livro, que fala que eu sou a ressurreição e a vida, todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Então tem esse conceito muito presente no livro, que é de trazer de volta a vida, você ressuscitar. Então a gente tem uma ressurreição do Dr. Manet no começo do livro, e uma outra grande ressurreição de um outro personagem também no final do livro, que vai fechar toda a história. Então esse conceito de trazer de volta a vida é muito importante no livro, até para entender o final da história. Outro conceito que nós temos presente na história é a questão do sacrifício. Então a gente tem ali a representação de dois tipos de sacrifício no livro. Nós temos o sacrifício pela revolução, que é um sacrifício que diria até falso, né? Porque é um sacrifício que acaba tirando a vida de muitas pessoas inocentes, né? Então o Dickens, ele não poupa palavras para dizer que muitos inocentes morreram durante a Era do Terror, né? Durante a guilhotina, inclusive não somente aristocratas, mas também pessoas do próprio povo que foram acusadas de conspiração, que foram acusadas de serem amigos de aristocratas. Então o Dickens mostra esse lado assim não muito bonito, né? O Dickens ele é muito justo no seu livro, né? Ele mostra tanto o lado dos aristocratas quanto o lado também daqueles que sofreram nas mãos de aristocratas. Mas aí você vê que essa questão de você tentar resolver esses problemas usando da violência acaba acarretando outros problemas. Então aqueles que foram oprimidos durante muito tempo pelos aristocratas acabaram se tornando os opressores. Aquilo mesmo que o próprio Dickens vai dizer aqui nos últimos capítulos do livro. Então, voltando à questão do sacrifício, nós temos o sacrifício de inocentes e o verdadeiro sacrifício, que é o sacrifício por amor. Esse sacrifício ele também é retratado no livro em dois personagens, né? O Dr. Manet, o Sidney Carton, e também, eu diria, o próprio Charles Darnay. Aqui nessa edição da Penguin, tem uma introdução do Richard Maxwell, e eu peguei alguns pontos interessantes dessa introdução. O autor vai falar da questão do eco e das multidões aqui do livro. Então o livro evoca muitas descrições épicas de multidões, desde o começo, né? Tem uma cena lá que Mr. Lorry vai visitar os Manets, né? E a Miss Pross fala, tem uma multidão de pretendentes para Lucy, né? E aí o Mr. Lorry fica procurando essa multidão aparecer, mas não aparece, né? Ele diz que ele escuta apenas os ecos dos passos das pessoas nas ruas. Então esse eco dos passos, ele é sempre evocado em vários momentos durante o livro, principalmente quando a revolução estoura aqui no meio da história. O romance também vai falar muito sobre a questão das demandas de uma família e das demandas de uma nação, né? Principalmente no personagem do Dr. Manet, que fica dividido entre essas duas instituições, vamos dizer assim, né? Então ele se vê ali praticamente numa armadilha, né? Em que ele acaba caindo, principalmente quando a revolução estoura e ele precisa fazer algumas escolhas. Nós também temos a oposição entre Londres e Paris nesse livro. Então, a Londres aqui vitoriana é a Londres em que as pessoas têm privacidade, as pessoas têm segredos, então não são coisas que são reveladas a público, enquanto que a Paris revolucionária é aquela Paris em que não há segredos, não há privacidade, os segredos são revelados a público e pode levar uma pessoa a ser condenada à morte. Então nós temos também esses dois contrapontos no livro. E por fim, o Dickens também, ele é um escritor assim tão bom que ele, como eu falei para vocês, ele vai mostrar os dois lados. Então ele vai mostrar tanto o lado dos aristocratas, daqueles que acabam morrendo depois na guilhotina, como também o lado daqueles mais pobres, né, principalmente nos personagens dos Defarges. Mas é engraçado que os Defarges, eles acabam se tornando os vilões da história, né? Então eles lideram a queda da Bastilha e a Madame Defarge, né, é uma daquelas mulheres que acaba fazendo denúncias, né? Inclusive ela vai denunciar aqui alguns personagens para morrerem na guilhotina. Então ela é uma mulher assim extremamente impiedosa, sanguinária. Ela não tem capacidade nenhuma de sentir pena de ninguém. Ela tem um rancor e um ódio contra os nobres assim que é muito grande, né? E o que é engraçado é porque o Dr. Manet, ele tem mais motivos para odiar os nobres do que a Madame Defarge, para falar a verdade. O Dr. Manet passou umas poucas e boas ali
com alguns nobres, mas ele acaba aceitando o casamento da filha com o nobre, né? Que Charles Darnay é um nobre aqui também. Mas a Madame Defarge, ela tem essa raiva, esse rancor contra os nobres, que chega até ser uma coisa até meio psicopata aqui no livro. Então nós temos uma vilã extremamente perigosa, extremamente detestável nesse livro, mas ela é muito bem escrita. Você realmente odeia a Madame Defarge do começo ao fim. A história de amor da Lucy com Charles, ela é muito bonita, né? Ela é assim, muito comovente, mesmo que o Dickens, ele, como eu falei, ele não descreve assim tanto essa história de amor. Então a gente vê muito pouco do desenvolvimento do relacionamento entre a Lucy e o Charles, mas a gente não duvida que eles se amem, né? O Dickens, como eu falei, ele não se concentra muito nessas questões mais privativas, mais domésticas, né? Então a gente só vai ver esse amor sendo florido aqui realmente, mais explicitamente, quando começa a revolução e a vida do Charles entra em perigo. Então eu realmente gostei muito dos dois personagens, né, e da história de amor deles aqui neste livro. Então, como eu falei para vocês, foi um livro que para mim foi muito emocionante. Eu chorei horrores no final, eu recomendo muito. É um livro difícil de ler em alguns momentos, é um tema árido, é um tema pesado, então se preparem, né, muito bem para ler este livro, né? Se você aí é muito sensível, tipo eu, então talvez você vai sentir mais, né, durante a leitura, que é um texto maravilhoso. Nós temos uma tradução em português do Conto de Duas Cidades, se não me engano foi publicado pela editora Estação Liberdade, então eu vou deixar o link também do livro no box de descrição, tá certo? Então fica aqui a dica, né? Eu espero que eu tenha passado um pouco para vocês de tudo aquilo que eu senti enquanto li este livro. Para mim foi muito emocionante, eu amei demais, amei principalmente todo o simbolismo da questão do voltar à vida, né? O final desse livro é incrível, é um final que mostra que às vezes um ato de heroísmo vem de uma pessoa que você não espera, de uma pessoa que você não dá nada por ela, né? Que você fala, esse cara aí jamais faria isso, né? Mas o ato de heroísmo do Sidney Carton aqui nesse livro realmente foi aquele tapa na cara, sabe? Fala assim, tá vendo? Ele é mais herói que você, ele tem mais coragem do que você, né? Então, acho que isso também mexeu muito comigo, assim, sabe? Colocou ali, mexeu com partes de mim que eu nem mesmo entendia muito bem, né? Então, não sei se ficou confuso. Mas enfim, é isso. Então fica aqui a dica, por favor, leiam A Tale of Two Cities. E se você já leu, deixa ali o seu comentário no vídeo. E a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até mais.